Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué capítulo 13. E Josué capítulo 13 começa de um jeito engraçado. Começa dizendo para nós que Josué era idoso e que o Senhor vai chegar para ele e vai dizer: você já está velho, entrado em dias e ainda tem muitíssima terra para possuir. E eu digo um jeito engraçado porque a gente termina o capítulo anterior, o 12, falando das conquistas, falando que ao todo, 31 reis foram conquistados. Houve uma boa campanha, pelo menos aos nossos olhos, quando a gente lê o texto, a gente pensa: uau, eles realmente foram à frente e fizeram muito trabalho. Mas Josué capítulo 13 começa a dizer para nós que o próprio Senhor, ao falar com Josué, disse: olha, você está velho e muita coisa ainda tem para ser feito. E então o autor de Josué vai registrar para a gente toda a região, nos primeiros versículos, do versículo 2 até o 6, todas as regiões que não tinham sido conquistadas ainda. Sim, muitos reis tinham sido conquistados, mas agora cada tribo, vamos falar dessa maneira, tinha que cuidar da sua região, tinha que expulsar os seus inimigos. E então, a gente vai ver no verso 7 que o Senhor vai falar para ele: olha, Josué, distribua essa terra para as 9 tribos e meia que estão deste lado. E quando você for dividir toda a terra, toda essa terra que foi dividida como foi prometido, deve ser feita segundo o combinado anterior. As 2 tribos e meia que ficaram antes de Jordão já receberam a sua herança, e do lado de cá nós temos 9 tribos e meia. Então, no verso 13, o Senhor vai dizer, através da palavra, que os filhos de Israel não desapossaram 2 povos ali. Depois é mencionados mais gente, mas aqui especificamente os Gesuritas e os Maacatitas do meio de Israel. Então, enquanto o Senhor foi fiel, trazendo eles para a terra que havia prometido desde Abraão, o povo não foi fiel fazendo aquilo que Deus disse que deveria ser feito. Porque o Senhor vai dizer: olha, eu vou dar essa terra na mão de vocês, eu vou dar toda a terra dos cananeus para vocês. Mas o próprio texto vai mostrar para a gente que o povo deixou alguns moradores ali e não fizeram exatamente o que o Senhor mandou fazer. E do verso 14 em diante, o autor vai nos falar então sobre o fato de que a tribo de Levi não havia recebido uma herança. Aqui o autor está lembrando a gente de algo que já foi dito no passado, porque o Senhor havia dito: olha, eu sou a sua herança. E a tribo de Levi era responsável pelo cuidado do tabernáculo, do transporte das coisas de Deus, do cuidado da casa do Senhor, da presença do Senhor. Então, eles não teriam uma tribo, eles teriam uma cidade, uns arredores, mas não teriam um espaço maior como as outras tribos receberam. Então, esse texto vai detalhar para a gente também a herança dada por Moisés, a tribo de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés. O assunto do capítulo é esse, é o Senhor dizendo: olha, tem muito para ser feito ainda. Eu trouxe vocês para a terra que eu disse que eu traria. O Josué fez a parte dele, levando vocês adiante nas batalhas e nas campanhas, mas ainda tem uma parte aí que não foi conquistada. E também tem inimigos, que é mencionado no versículo 11, Em Gileade, o limite ali dos Gesuritas e dos Maacatitas, essas pessoas permaneceram no lugar, elas não foram desapossadas. Então, esse é o assunto do texto. Bom, embora seja um capítulo que pareça que não há nada que a gente possa aplicar para as nossas vidas, honestamente, quando eu olho para esse capítulo, eu vejo de maneira muito clara que há algo sim. Veja se você enxerga o que eu enxergo. Esse capítulo primeiro nos fala da fidelidade de Deus. Deus disse desde muito atrás: olha, eu vou dar uma terra que mana leite e mel e lá vocês vão encontrar descanso. Deus fez isso? Deus fez isso. Deus foi fiel.
Deus levou o povo de maneira miraculosa até a terra e deu vitória de maneira extraordinária. Não eram vitórias ordinárias, eram extraordinárias. O Senhor fez um milagre. Josué, enquanto líder, Josué esteve na frente do povo, Josué foi nas batalhas, Josué foi um líder irrepreensível que andou no conselho de Moisés, que havia recebido a palavra de Deus. E Josué foi fiel, inclusive, em dividir as terras e fazer exatamente através das sortes como Moisés havia recebido da parte de Deus. Então, Deus foi fiel, Josué foi fiel. Mas quanto ao povo, e este capítulo nos mostra um pouco disso, e nós vamos ver nos demais capítulos também. O povo, os líderes, as tribos, não foram fiéis em obedecerem nem a voz de Josué, nem a voz de Moisés, e nem a voz de Deus, que era na verdade quem tinha dado a primeira palavra. Tanto Moisés quanto Josué, líderes do povo, tinham andado na palavra do Senhor. E estes povos, esses líderes de tribos, não obedeceram a Deus. Eles deixaram o quê? Os inimigos viverem junto com eles. E ao viver junto com os inimigos que Deus havia dito, expulsem eles da terra, matem todos, não deixe nenhum para trás. Ao desobedecer ao Senhor, eles estavam criando um problema para o futuro. Esses povos iriam ensinar para eles os costumes errados, iriam afastar o coração deles de Deus, e isso traria consequências que fariam com que eles fossem arrancados da terra que Deus havia dado para eles. Então, aplicar para as nossas vidas eu acho que fica muito fácil. Deus é fiel, os líderes foram fiéis, aqueles que ouviram a palavra do Senhor foram fiéis, mas aqueles que estavam abaixo da liderança não foram. E a culpa não era de Deus, a culpa não era de Josué, a culpa foram das decisões do povo. E isso fala ao meu coração a respeito do fato de que eu aplico dessa maneira, veja se faz sentido para você. Nós, muitas vezes, como autoridade, a gente entende a palavra do Senhor e a gente se esforça. Vamos pegar assim a nossa posição como mãe, né? Como esposa, enfim, como dona de casa, como uma mulher que trabalha fora. A gente tem os nossos princípios, a gente ensina as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como Josué ensinava aquilo que havia recebido de Deus. Deus é fiel. O líder pode ter um coração fiel. Só que se aquele que está ouvindo a instrução não quer ouvir, queridos, ele vai trazer problema, juízo e dor de cabeça sobre si e a culpa não é nossa. E eu sei que nós temos a tendência de nos julgar responsáveis pelas escolhas daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Mas olhando para esse texto, sabe o que eu penso? Aqui é só o princípio, vamos falar assim, da menção de coisas que a gente vai ver mais lá para frente na Bíblia. A história vai contar para a gente que esses povos que eles não tiraram da terra, que Deus mandou tirar, Moisés mandou tirar, Josué mandou tirar, esses povos vão desviar o coração deles e vão fazer com que eles percam aquilo que Deus havia prometido. Então, acho que a meditação para mim, né, neste dia nós vamos ensinar a verdade e que quando aqueles que nós ensinarmos optarem por não fazer aquilo que nós ensinamos, não é nossa responsabilidade fazer com que eles andem debaixo da bênção da promessa do Senhor. Não estou falando de filhos. Filhos são nossa obrigação, são nossa herança, estão dentro da nossa casa e precisam ser exaustivamente ensinados. Eles não têm escolha até que tenham uma idade suficiente para tomar as suas próprias decisões. Estão conosco, são nossa herança. Mas eu falo até mesmo daqueles que a gente ensina e aconselha. Muitas vezes você, como mãe, tem aí filhos grandões que estão tomando um monte de decisões erradas e de repente você fica se sentindo culpada. Se coloque no lugar de Josué. Josué já era velho. Josué ele fez tudo que ele conseguiu. O coração dele não se afastou de Deus. O próprio Deus fala, Josué, você está velho, ainda tem muito para fazer. Ou seja, agora era a hora daquele povo que escutou os ensinamentos de Moisés e Josué pensar, ok, agora é a nossa parte. Eu vou conquistar esse território em nome do Senhor. Ele diz para a gente que vai dar essa terra, ele vai me ajudar nas batalhas. Agora, se eles estavam abrindo mão de princípios
que foram ensinados por Josué, você entende que Josué não podia ficar andando trocando fraldas e mamadeiras de marmanjo. Vamos falar dessa maneira. Você está me entendendo o que eu estou aplicando aqui? Eu espero que você esteja me entendendo. Nós temos que ensinar sim. Nós temos que ser firmes, nós temos que fazer com que as pessoas entendam a palavra do Senhor e a bênção que é a obediência. Mas as pessoas querem andar em rebeldia, andar fazendo a obra de Deus pela metade, fazendo da palavra de Deus somente aquilo que lhe é conveniente. Nós temos que remover dos nossos ombros a culpa. A gente vai continuar pregando a palavra sim, porque a Bíblia diz, né? Prega a palavra, insta, seja oportuno ou não. A nossa parte é pregar, mas a gente tira dos nossos ombros, sabe o quê? A culpa. A culpa não deve ficar nos nossos ombros. Josué não podia pensar assim, poxa, agora cada um está deixando ali dentro do seu pedaço de terra um inimigo. Eu não falei aquilo que era de Deus? Agora Josué ia ter que lutar as guerras de cada um? De jeito nenhum, não é verdade? Então é assim que eu aplico para a minha vida. Veja se faz sentido para você e se Deus falar com você alguma coisa diferente, põe nos comentários. Mas eu penso que é isso. Deus foi fiel e levou eles até a terra prometida? Sim. Josué esteve com o coração diante de Deus e foi até a velhice servindo o Senhor? Sim, ele fez o que conseguiu. Agora tinha a terra para conquistar. E quem é que tinha que fazer isso? Bem, com a ajuda de Deus, cada líder da sua tribo. Ah, mas teve alguns que deixaram lá o povo morando no meio deles, que foi o que Deus mandou não fazer. É verdade. Cada um vai descascar o abacaxi que permitiu ser plantado na própria terra. E é isso. Sem peso na consciência, sem ficar se sentindo culpado. Josué fez o melhor dele. E eu paro por aqui. E te incentivo também a parar de se sentir culpado por aqueles que você ensinou e que eles resolveram não fazer aquilo que você ensinou, que era bíblico, que era de Deus. Você pode amá-los, orar por eles, você pode estender a mão para ajudar, mas você definitivamente não pode ser babá de marmanjo. Eles têm a palavra, eles precisam se posicionar. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo, você não é o responsável por fazer a obra na vida das pessoas. Quem faz a obra é Deus. Ok? Deus abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!